Nós vamos hoje começar uma sequência de mensagens com base em Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós vamos falar sobre padrões e paradigmas. Sobre o que nós vamos falar? Ok. Romanos 12, 2. Quem achou diz graças a Deus. Abriram lá? É um pouco forte que nós vamos falar durante esse período, mas eu quero que você esteja preparado, amém? Para receber de Deus o que Deus quer para você, amém? Abriram lá? Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Numa outra tradução, que na verdade é a tradução do original, está escrito assim: não vos amoldeis a este mundo. Não vos amoldeis, ou seja, não crie a forma ou o molde deste mundo. Vamos entender? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã. Quero te louvar, a Deus, por cada um que aqui está. Homens, mulheres, jovens, crianças. Cada um, Senhor, que partiu de sua casa e veio hoje receber uma palavra. Eu sei, Deus, que Tu és poderoso para operar muito mais abundantemente além do que nós pedimos ou pensamos. E Senhor Deus, que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, quer tratar ao nosso espírito, ao nosso coração, à nossa mente, e quer, Senhor, nos levar, Senhor, a algo ainda maior e melhor. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, que Teu Santo Espírito venha falar conosco, segundo, Pai, aquilo que o Senhor reservou nesta manhã. Para isso, submetemos agora todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, que se não for para falar a Tua palavra como ela é, mata-me nesse altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas for, ó Deus, para falar a Tua palavra viva, verdadeira, completa, como ela é. Dá-me unção para pregar, dá-me unção para ensinar. Comunica ao meu espírito que o Teu Espírito quer falar, que todos nós sejamos alimentados por esta palavra. Cremos, ó Deus, por isso assim oramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos ler novamente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode se assentar. Olha para alguém, sei que tem gente que não gosta de fazer isso, mas eu vou fazer algo mesmo que você não goste. Olhe para alguém e diga: é hoje que nós vamos quebrar padrões e paradigmas. Amém? Muito bem. Todos nós nascemos e nos encaixamos a um padrão. Quero que você entenda isso. Todos nós nascemos e nos encaixamos a um padrão. Cada um que nasce dentro de uma família se encaixa no padrão daquela família, daquele local onde mora, vai se ajustando e vai aceitando e vai então se amoldando ao lugar onde está. Muitas vezes tem aqueles que não aceitam, então arrebentam o padrão, saem, são os fora do padrão. A necessidade de entendermos que nós nascemos livres e para a liberdade nós somos chamados. Amém? Nascemos livres e para a liberdade nós somos chamados. Só que muitas vezes nós vemos que não somos tão livres assim. Entendemos que houve uma origem de pecado, houve um mal lá anterior, houve alguma coisa que trouxe a origem da sua família, e a sua família vive na condição, seja ela financeira boa ou não, seja ela saudável ou não. Você está em um local sem família ou com família, um ambiente adequado ou inadequado, onde você então se amolda a ele. Você percebe que algumas pessoas compram um carro, o primeiro carro da maioria dos brasileiros qual que é? Fusca.
Se for um Uno, colocou a escadinha em cima, vira Ferrari. Corre que só. Mas você depois fala, não, está pequeno. Você já na sua molda, não é isso? Você quer um outro carro. Não é assim? Você vai morar numa casa pequena. Quando casa, são só os dois. Compra aquele apartamento, 1 ou 2 dormitório. Aí daqui a pouco nascem os filhos. Se nasceu um, está tudo bem. Nasceu o segundo, já ficou o quê? Apertado. Aí se fala, já não me amoldo mais, preciso de um lugar maior. Eu cresci numa casa onde eu e meus irmãos dormíamos todos no mesmo quarto. 8 homens no mesmo quarto. Então imagina, né? Então a gente tinha que se amoldar àquele cômodo. Mas nós entendemos que a vida vai nos levando a tomarmos algumas decisões. Algumas das situações que nós enfrentamos, e eu vou chegar àquilo que o apóstolo Paulo quer falar, mas algumas coisas que nós vamos enfrentando, nós vamos aceitando como sucesso, ou nós vamos aceitando como fracasso. Ou aceitamos como sucesso, ou como... Na maioria das vezes, nós nos deparamos com sucesso ou com fracasso? Com fracasso. Cada história fracassada, cada não realização, vai nos moldando alguma coisa. E vai nos fazendo aceitarmos como estamos e como vivemos. Até que então cantamos aquela música que eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, não é isso? Porque a pessoa vai se amoldando, vai aceitando. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve esse tema, ele está falando de uma linguagem grega, romana, de um período sapiencial. Deixa eu trocar em miúdos. Ele está falando dentro de uma linguagem que era comum para os gregos e romanos, porque pensavam, eram livres de pensamento, vinham de uma cultura de pensadores. Então algumas palavras em que foi escrita a carta aos romanos, ela tem a ver com um contexto local e tem a ver com a língua que foi escrita, a grega. E então ele quer transmitir algo para que o povo daquela época entendesse. Muitas das vezes nós apenas ouvimos falar a expressão metanoia, não é isso? O transformai-vos aqui é metanoia. No original não está diretamente falado de metanoia, fala de metamorfo. Mas tornou-se comum pregar sobre isso. Porque não é só uma uma mudança de mentalidade, tem a ver com a mudança de comportamento. Então, quando o apóstolo Paulo, ele escreve aqui no texto sobre não vos conformeis, não vos amoldeis, ele está usando a expressão grega morfo, de forma, de amoldar-se. Quando ele traz isso, significa que existe um molde. E que nós, enquanto estamos no mundo, no sistema que há no mundo, a palavra grega suskematsu, a maneira de governo do mundo, enquanto estamos no mundo, nós vamos nos adequando. Vamos lá, você vai fazer uma entrevista, e aí lá o cargo, você olha algumas informações que tem a ver com o seu currículo, sim ou não? Dependendo da sua necessidade, mesmo que você não tenha algumas informações, alguns já carregam no currículo informação que não tem, só para ver se encaixa na vaga.
Nós estamos acostumados com moldes. Agora, Paulo está falando do morfo, que é algo interior, para que aconteça algo no exterior, que é o Shema, precisa acontecer no exterior, uma transformação. Algo acontece lá dentro, que externa. Como externar algo novo, se ainda eu não for transformado? Se aquilo não passou a ser o meu molde? Todos nós somos criados por um sistema de crenças. Tudo bem? Todos nós somos criados por um sistema de cultura. Todos nós somos criados por um sistema familiar. Todos nós somos criados por um sistema de sociedade. Todos nós somos criados por um sistema financeiro. Seja de forma direta ou indireta, somos afetados. Mas o que mais nos afeta tem a ver com o sistema de crenças. Porque nós carregamos informações genéticas e informações espirituais que nos amoldam a definir a nossa mente, quem somos e para onde vamos. Vocês estão comigo, não? Todo mundo entendendo? Se eu tiver meio difícil, você fala: pastor, não estou entendendo nada. Eu mudo a maneira que eu falo aqui, para que todos possam compreender, amém? O que eu quero é que a sua mente alcance o que eu recebi na minha mente. É o meu espírito, que Deus falou comigo. Terça-feira de manhã, eu estava orando. Comecei a orar a Deus sobre algumas situações de muitas pessoas que estão vivendo. E Deus falou esta palavra comigo: eles não sabem o que é uma transformação. E então comecei a entrar nisso. Falei: Sumaia, a minha esposa, falei: Deus está nos levando a algo, e nós precisamos levar a igreja a sair de uma mentalidade, de um sistema, para que possa compreender por completo o que Deus quer. Então comecei, a partir daquele momento, a me embrenhar ainda mais, a procurar ainda mais sobre isso. Mergulhei no grego, mergulhei no hebraico, mergulhei nas origens do texto, no que se refere a Paulo. Amo a carta aos Romanos, mas eu me ative a isso. Então a primeira questão é que Paulo estava escrevendo para o povo que estava em Roma, mas a igreja de Roma, ela estava recheada de judeus. Judeus que já tinham um sistema de crença. Qual era o sistema de crença dos judeus? Isso, todo mundo acertou. Eles já criam em Deus. Eles eram judeus, eles carregavam já no DNA deles a história de Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, a lei, né, tudo. Eles carregavam essas informações. Eles tinham algumas crenças, dentro das crenças deles eram limitados, e muitas vezes a crença dele se tornou apenas uma lei. E moldados com aquela lei, eles começaram a moldar outras pessoas, onde então começaram a se distanciar de Deus e perder a comunicação com Deus. Mas as leis que existem de Deus, elas têm a ver com a ética e a moral. O que hoje mais está afetando a igreja, ética e moral. O que mais nós vemos são crentes imorais, crentes sem ética. Então não são crentes. Então vamos voltar ao sistema de crença que Paulo estava falando com eles. Abra lá comigo lá em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Quem se lembra o que está escrito em Êxodo capítulo 20? Isso, os 10 mandamentos. Então falou Deus essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. São os 10 mandamentos.
Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, mas farás toda a obra. Mas ao 7º dia, é o sábado, é o Shabá do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas. Você precisa ter um dia de descanso. Pois 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, mas o 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o Shabá, o descanso, e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma, nem o carro, nem a bicicleta, nem o chiclete. Amém? Quando o povo viu os trovões e relâmpago, e o canglor da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, pôs-se longe e disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, porque nós morreremos. A experiência com Deus não é para fracos. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: a experiência com Deus não é para fracos. O povo naquela hora que ouviu a lei sendo dada, e houve então um som, houve buzinas tocando, os chofares, houve também sinal no céu, começou a pegar fogo aquele lugar. Então o povo se afastou para Deus falando: é assim? Não, fala Moisés conosco, quero ouvir você falando, porque se Deus falar, eu vou morrer. Eles receberam a lei como um distanciamento de Deus. No nosso sistema de crenças, nós começamos a olhar para Deus, começamos a olhar para a lei, para a parte ética e moral, aquilo que Ele quer de nós. Então começamos a distanciar-nos, porque nos vimos sujos, nos vimos pecadores, nos vimos imundos, nos vimos pessoas que não prestam, que estão em degradação moral. Então, à medida que nós vemos algo de ruim em nós, ao invés de nos aproximarmos de Deus para sermos transformados, nós nos distanciamos. Porque o nosso sistema de crença dá a entender que se nós estivermos em pecado, Deus é um ser duro que nos destruirá. Então, afastar-se de Deus se torna melhor. Não orar, não ler as Escrituras, assistir menos culto possível. Não, então muitos pregadores param de falar sobre o pecado, porque acham que parando de falar sobre o pecado, as pessoas virão. Só que foi o pecado que matou Jesus na cruz. O nosso sistema de crença começa a dizer: fale você comigo. Nosso sistema de crença fala: não, o fulano fala muito duro, eu quero falar com o ciclano porque ele é mais meigo, ele é mais doce para falar. Porque o nosso sistema de crença não quer nada que nos confronte. O nosso sistema de crença quer algo que se amolde àquilo que nós vivemos.
Porque nós também criamos nossas molduras. Nós também criamos o nosso quadradinho. E falamos: aqui ninguém entra. Só entra do jeito que eu quiser. Sim ou não? Então o sistema de crença religioso de Israel começou a se moldar de tal forma e começaram então a excluir a presença de Deus com o passar dos anos, a ponto de quando Deus se manifestou por meio de Jesus, já não o reconheciam. Talvez você tenha um sistema de crença religioso tão forte que distanciou você de Deus. Talvez você começou a criar tantas leis fora a lei de Deus, começou a pensar em tantas coisas que poderia ser, que você então se distanciou do amor de Deus e esqueceu algo que está dentro da lei, que Deus ele pode visitar a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, mas Ele está com a geração daqueles que o amam por 1000 gerações. A misericórdia dele vai até aqueles que o buscam. Então muitas vezes o nosso sistema religioso não consegue enxergar a misericórdia de Deus. Então começamos a dizer quem entra na igreja, quem não entra. Quem pode sentar do nosso lado, quem não pode. Quem pega as primeiras cadeiras, quem não pega. Aqui o pessoal não senta na primeira cadeira, não sei por quê. Porque aqui não tem essa de cadeira marcada. Os pastores sentam espalhados pela igreja. Porque é assim que eu tenho ensinado. Então, aqui você pode sentar onde você quiser. Até no chão, se você quiser. Não crie um sistema de crença que impede Deus agir em você. Não crie algo que afasta Deus de você. A regra de Deus, a lei de Deus quanto à ética e moral é para que você escolha entre o bom e o melhor. Entre o bom e o melhor. Para que você consiga entender o que Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não vou me dominar por elas. Existem coisas que são boas, mas peraí, existem coisas que são melhores ainda. Então eu vou para as coisas melhores. Eu preciso então definir o que minha mente vai selecionar. Isso começa com o nosso sistema de crenças. Não vos amoldeie com esse mundo. O mundo tem crenças. E muitas vezes, principalmente os jovens, quando vão para a faculdade, eles entram num sistema de crenças dentro da faculdade. Lá na faculdade, falar de Deus é chato. Lá na faculdade, ter círculo de oração é chato. As pessoas não olham muito bem. Sabe, estou estudando Mackenzie, e eu vejo que lá no Mackenzie tem reuniões de oração. Tem salas de oração. Tem grupos de oração. Tem grupos de estudo bíblico, grupos de estudo apologético. É uma faculdade que tem N disciplinas. Mas não há vergonha de estudar a Bíblia. Não há vergonha de falar de Jesus lá dentro. Você pode vir da onde você for, do mundão, de onde for, vai estudar lá, pode ter os tortos, né? Mas as pessoas que estão voltadas a Deus, que entraram lá entendendo uma mentalidade de Cristo, lá então eles falam de Cristo. Na hora do almoço tem hora de oração. Toda quinta-feira à noite tem círculo de oração e estudo da palavra. Toda quarta-feira à tarde tem o círculo de oração e estudo da palavra. Toda terça-feira de manhã tem estudo de oração e da palavra. Nos intervalos de oração e palavra. Nós muitas vezes estamos
querendo agradar os outros e nos amoldamos aos outros. É como alguém que gosta de alguém e esse alguém não é muito chegado a ele. Mas para ser aceito, faz coisas que não quer. Somente para o quê? Ser aceito. E quando você busca uma aceitação, você acaba se amoldando àquele padrão. A palavra paradigma e padrão tem quase que o mesmo significado. Nós precisamos romper isso, principalmente os nossos sistemas de crenças. Nós precisamos entender o que Deus quer para nós. Nós precisamos entender essa nova vida em Cristo que é. Dentro do sistema de crença, nós precisamos entender que a lei de Deus ela é ética e moral e ela vai contra algumas coisas que nós não podemos fazer, que nos distanciam dele. Paulo então fala sobre isso, lá em Gálatas capítulo 5. Abra lá comigo. Gálatas capítulo 5. Versículos 16 até o 21. Tudo aquilo que está aqui compõe o sistema de crenças que afastam você da presença de Deus, mas que se você crer, a misericórdia de Deus vem sobre você. Capítulo 5 de Gálatas, versículos 16 ao 21. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja que o contrário do Espírito, o Espírito o contrário da carne, esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas sois guiados pelo Espírito, não andais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais, olha só, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis ao quê? Debaixo da lei, ou seja, não é algo que te julgue na lei. Se você anda pelo Espírito, você não tem domínio de algo contrário a Deus. Você não está amoldado àquilo que vai te distanciar de Deus. E quais são as obras que te distanciam de Deus? As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os cais que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E não teve amém. Então olha só, Paulo está indo contra um sistema de crenças, e ele fala o seguinte: quando você realmente crê em Deus, a lei não vem para te condenar, ela não tem nada para te acusar, porque você passa a entender que moral e eticamente você está bem. Então ele fala de coisas morais e éticas que nós cristãos não podemos ter. Mas a igreja foi se amoldando a um sistema de crenças, inclusive políticas. Não importa A ou B. E foi se amoldando. Púlpito virou plataforma. Pessoas usando a igreja para se eleger. Pessoas aparecendo para, de alguma maneira, serem notadas, conhecidas. Querendo o altar somente para aparecer. Minha mãe falava para nós que aparecer, amarra uma melancia no pescoço e sai andando. Todo mundo vai te ver. Mas nós vamos nos amoldando, porque nós queremos alguma coisa. Há uma pessoa que te vê aonde você estiver, e este é Deus. Ele vê tudo o que você faz, seja certo ou errado, bom ou mal. Então é com Ele que você tem que prestar contas. Por isso que o Espírito Santo nos leva então a mudar alguns sistemas de crenças. Aí ele fala
sobre o fruto do Espírito. É amor, é a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele fala: contra essas coisas não há lei. Ou seja, você pode viver uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida de regozijo, uma vida alegre, uma vida mansa, uma vida transbordante. E você pode estar debaixo daquilo que o Espírito Santo está direcionando e não ser nada que venha te levar à condenação da lei. E não é pecaminoso. Aí existem outras coisas que têm a ver com fracassos que nós vamos aceitando. Nós vamos criando alguma mentalidade, essa é tacanha, pequena. A mentalidade de escassez. Quantos de nós vamos aceitando a escassez como vontade de Deus? Não. A Bíblia não diz que a escassez é vontade de Deus. A Bíblia diz que nós teremos vida e vida abundante. A Bíblia diz que nós reinaremos em vida. Então a mentalidade de escassez não pode fazer parte do cristão. O carro quebra, emenda com clips, com esparadrapo, né? A porta quebrou, vai lá e amarra um arame. Mentalidade de escassez. Você vai aceitando as perdas e vai aceitando. Você se revolta por dentro, mas vai aceitando. Aí você se torna avarento. Você não ajuda ninguém, porque acha que ninguém te ajuda. Você não faz nada por ninguém, porque acha que ninguém merece. Porque a sua mentalidade de escassez, sua mentalidade de fracasso está dominando você. Você foi formado por um sistema desse mundo. Você acha então normal passar fome? Você acha normal seus filhos passarem necessidade? E vai ensinando seus filhos: não, a vida é assim, filho. A vida é assim. Não, meu irmão. Ensine seus filhos a lutarem e conquistarem nessa terra. Ensine seus filhos a conquistarem nessa terra. Não importa a cor, não importa a origem. Eu nasci numa terra seca, em Mirandiba, Pernambuco, sertãozão. Aonde eu estou lá? Eu aprendi com os meus pais a não estar numa terra seca. Você não pode aceitar. A mentalidade de escassez não pode dominar você. Você precisa lutar. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa romper esse padrão. Você precisa sair dessa marca. Você precisa sair dessa estigma e paradigma. Você precisa fazer alguma coisa, aprender, estudar. Você precisa se mover. O corpo que não se move, ele morre. Você precisa estar em movimento. A mentalidade de escassez vai aceitando perda atrás de perda, e vai aceitando, e vai indo, porque acha até que é a vontade de Deus. Mas quando você tem uma mentalidade renovada, você entende que a vontade de Deus é boa para Ele, é perfeita para Ele, é agradável para Ele. Mas no caminho inverso, significa que você estará fazendo algo que é bom para Ele, que é agradável para Ele, que é perfeito para Ele. E Ele não aceita qualquer coisa. Em meio ao deserto, nós vimos aqui na hora da oferta, em meio ao deserto, Ele pediu para o povo levar o que lá? Alumínio. Foi? Ouro e prata. Em período de escassez. Mas a nossa mentalidade nos leva a nos moldarmos. E a gente não rompe. Não, é a vontade de Deus. Deus me fez assim. Não. Deus te fez livre e perfeito. Como você foi criado é que foi estragando você.
Mas você tinha origem de pecado? Sim, todos nós temos origem de pecado. Paulo mesmo disse que Deus encerrou até o capítulo 11, onde nós estamos lendo, de Romanos. Ele fala que foram todos colocados debaixo da lei, para que pela misericórdia de Deus fossem salvos. Olha, versículo 32, capítulo 11. Pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, que tem a ver com a lei, a fim de para com todos usar de misericórdia. Não existe ninguém predileto. Não existe ninguém que Deus ame mais. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o bem mais precioso, Ele deu. Então as oportunidades diante de Deus são iguais. Pode não ser diante do mundo, mas você não está mais no mundo, você está em Deus. Então as oportunidades são iguais. Você não pode mais aceitar a escassez. Não é só o aspecto religioso, não é só o aspecto ético e moral, porque tem muita gente boa, tem muita gente ética, tem muita gente moralmente maravilhoso, mas não consegue viver bem na vida, não consegue avançar, não consegue prosperar. Sabe por quê? Porque está preso a um sistema de crença, de fracasso, de escassez. Então não é só você ser moralmente ético, é você também acreditar que Deus tem o melhor para você. Eu não estou dizendo que você vai ficar milionário, vai ficar rico, que você hoje vai tropeçar numa maleta ali com 50 milhões. Pode ser que aconteça, amém? Mas eu quero dizer para você que você não pode carregar na sua vida um sistema de escassez. Você vai destruir hoje isso. Você vai destruir o sistema de crença que de alguma maneira fez com que você se amoldasse ao que você vive. Não pinta a casa, não reforma nada, vai estragando tudo e vai deixando. Ah, não. Você mora de aluguel? Cuide como se fosse sua, porque é assim que Deus dá. Nós precisamos apresentar a Deus o melhor. Então, peraí, Deus me deu essa casa, então vou fazer que essa casa seja para Deus agradável, seja para Deus boa, seja para Deus perfeita. Deus me deu esse carro, eu vou fazer tudo para que esse carro seja para Deus agradável, para Deus seja bom e para Deus seja perfeito, porque tudo é para a glória dele. O que você recebeu de Deus, leve para Ele de uma maneira boa, agradável e perfeita. Isso tem a ver com a vontade dele. Agora, quando nós estamos dentro de uma mentalidade de aceitar tudo e dependermos apenas de ajuda de um, ajuda do outro, se fulano me ajuda, eu faço. Peraí, você não vai fazer nada por você? Você não vai lutar? Você vai aceitar? É isso que você é? Alguém que aceita o fracasso de boa e quer viver dessa maneira? Não. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você mude essa mentalidade. Então hoje, nós vamos destruir 2 sistemas de crença. Nós vamos destruir 2 formas e 2 paradigmas. Semana que vem nós vamos continuar com a reconstrução. Hoje, destruição. Semana que vem, reconstrução. E na outra semana, transformação. Nós vamos crescer nessa mensagem. Nós vamos avançar. E você vai ver muita coisa mudar dentro da sua casa, da sua vida, dentro da sua história, da sua família, das suas finanças, em tudo. Porque Deus vai te levar a um outro sistema que tem a ver com a palavra dele. Se você crê, a Bíblia diz o quê? Tudo é possível ao que crê. Então, Paulo diz
Não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você honre a Ele com o seu viver. Coloque-se em pé. Como você vive? Você acha que a maneira como você vive honra a Deus? Deus é honrado por você lá na escola? Deus é honrado por você lá no trabalho? Deus é honrado por você na faculdade? Deus é honrado por você dentro da sua casa? Deus é honrado por você dentro do quarto? Deus é honrado por você lá no banheiro? Deus é honrado por você lá no metrô, lá na estação de trem, lá no ônibus, no ponto de ônibus, no seu carro. Deus é honrado. Porque tudo que nós temos que fazer, Deus precisa ser honrado. Deus é honrado no seu WhatsApp. Deus é honrado no seu Instagram. Deus é honrado no seu Facebook. Deus é honrado no seu TikTok. Se aquilo que você está fazendo no seu sistema que você vive, aquilo que você faz de alguma maneira não honra a Deus, hoje você vai destruir isso. Você vai honrar a Deus. Porque a ideia aqui do texto é você entender a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus e fazer algo que para Deus mostre-se como vontade dele, bom, agradável e perfeito. Você vai honrar a Deus com o seu viver. Amém? O filho do Adalberto está aqui hoje? O sobrinho está aí não? Ali? O Valério? Valério, vem cá. É do Adalberto, o Adalberto mesmo, lá o que eu conheci, não é isso? Isso. Tá, vem cá. Sobe aqui, Adalberto. Valério, perdão, Adalberto é o pai. Vocês não sabem o que é, vou falar isso agora. Vem cá, Valério. Eu quero honrar você. Por quê? O Adalberto, há 40 e poucos anos atrás, quase 50 anos atrás, ele foi um dos pastores que abriu a igreja onde eu comecei o evangelho, onde eu recebi Jesus, o pai desse moço. Minha irmã está ali, a Neide, não sei se lembra. A minha esposa, Sumaia, não se lembra. Não a conheci nessa época, ela veio muito depois. Eu tinha 6 para 7 anos de idade quando conheci o pai dele, Valério. Um homem de Deus, usado por Deus em revelação, uma palavra tremenda. Passaram-se os anos depois, o Douglas, seu irmão, né, Douglas? Passaram os anos depois, eu estava fazendo o ofício fúnebre dele. Mas o que eu guardei foi o Adalberto no altar, pregando o evangelho que eu, quando criança, entendia de uma maneira clara e simples que eu pude entender. Eu não consegui honrar o Adalberto em vida, mas eu quero honrar o filho. Amém? Eu quero que você ore pelo Valério aqui, para que a obra que Deus começou na geração anterior, seu pai, se manifeste na vida do Valério de uma maneira muito mais poderosa. A obra de Deus, o bem de Deus,
o poder de Deus. Ele não era nascido ainda. O Adalberto era solteiro, para você ter ideia. Estendo as mãos. Senhor, quando eu era criança, o Valério ainda não era nascido, mas seu pai, ainda solteiro, era pregador do Evangelho, poderoso nas Escrituras. Eu fui um daqueles que me ensinou o caminho em que deve andar. Ele foi bênção em minha vida. Alguns anos atrás, Senhor, eu fiz o ofício fúnebre dele. Senhor, eu me lembro das mensagens dele, o quanto ele era amado pela igreja. E eu quero honrar, Senhor, a descendência dele. O Valério representando não só ele, mas seus irmãos, a família. Mas, Senhor, alguém que carrega o sangue. Assim, ó Deus, como Davi usou de bondade com Mefibosete, descendente de Saul, eu quero, Senhor, agora honrar a vida de Valério, para que aquilo que o Senhor começou na vida do pai dele há muitos anos atrás, quase 50 anos atrás, que agora, Senhor, se conclua na vida do Valério e de seus irmãos. A pregação do Evangelho, o poder do Espírito Santo, a chamada, Senhor, para pregar o Evangelho, a chamada, Deus, para viver uma vida plena. Tira, Senhor, agora todo padrão que não foi o teu, em nome do Senhor Jesus, e que ele possa viver, ó Deus, agora dentro, Senhor, da transformação da mente, daquilo que o Senhor tem para ele, reconhecendo a tua obra nele. O Senhor o chamou para grandes coisas, e grandes coisas ele viverá, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu o abençoo, Senhor, como pai que abençoa filhos, em nome do Senhor Jesus, para que ele viva, Senhor, na totalidade do poder do teu Espírito, no chamado, Senhor, que o Senhor tem para a sua casa e família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Um abraço aqui. Falei você, bem-vindo. Que bom ver você aqui. Me alegro. Vejo Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós precisamos honrar a Deus com as nossas atitudes. Então, quando eu estava aqui pregando, Deus falou ao meu coração: honre um dos seus primeiros mentores na infância, que foi o pai dele. O princípio de honra é muito importante. Quando nós não nos amoldamos mais com o mundo, com os padrões do mundo, mas com os padrões divinos, nós conseguimos honrar a Deus nas pessoas. Então agora nós vamos orar as áreas da sua vida que você precisa destruir um padrão que você aceitou. Um emprego que você não consegue mudar. Você não consegue crescer financeiramente. Você não consegue realizar estudos, terminar uma faculdade. Você não consegue ser bem sucedido em alguma área. Você vai tendo perdas e vai se amoldando essa perda. Você precisa mudar. Ou quem sabe você está moldado em outras raízes de pecado, raízes de iniquidade. Você tenta se livrar e não consegue. Você faz tudo para sair e você não consegue. É o Espírito Santo que vai fazer você romper. Então você vai se amoldar ao que Deus quer fazer nessa manhã. Hoje nós vamos destruir toda forma que não é a de Deus na sua vida. E eu quero que você creia e receba isso em você. Tem pessoas que não conseguem se livrar da pornografia. Hoje você vai se livrar em nome de Jesus. Não tem que ter
namorico com isso. Você não consegue se livrar de alguns pecados. Hoje você vai se livrar. Você não consegue parar de pensar em uma outra pessoa que não é seu cônjuge. Você vai parar hoje. É uma mentira. É uma mentira. Isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás na sua mente. Como se você amasse, como se você gostasse. Não é. É algo que Satanás, susquematsu, ele quer governar você, te moldar a isso. Então você vai romper. Amém? E eu quero que você, não importa o que seja, que quer destruir um sistema na sua vida, não importa qual é, e você está disposto a fazer isso hoje, venha aqui à frente. Venha. Não importa qual é o sistema de crença, não importa qual é o sistema que você foi aceitando, se é escassez, se não é, seja o que for, a história que você está vivendo, hoje você precisa destruir. Eu quero falar aqui algo. Quando o pastor me falou sobre esse tema, paradigmas e padrões. Paradigmas representa, eu fui no Google, ele representa um molde que você faz, que representa um padrão. A fé não entra em um molde, a fé ela é expansiva. Como eu vou crer que Deus é Pai na minha vida se eu não tenho fé? Se eu não creio na existência dele? Então o primeiro padrão que você tem que quebrar, o primeiro molde, é que você é filho de Deus. Se você não crê que você é amado por ele, que te resta só isso na sua vida, então você não crê que Deus é Pai sobre você, e que ele ama, e que ele cuida de você. Então, quando você já tem que romper, quando você crê que a ação do diabo contra a sua vida, a perseguição, a luta é muito grande, o inimigo tem se levantado contra mim, então você não crê o que a palavra de Deus fala, que nós viveremos aflições, mas todos os dias ele está conosco, e todos os dias que Jesus está conosco é muito maior qualquer ataque. Quando a Bíblia diz, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, está dizendo você, no mundo tereis só aflições. Não, mas ele diferente. está dizendo que ele está conosco todos os dias, que o poder dele é muito maior que qualquer ataque dado do inimigo que se levante contra você. Então você tem que romper moldes, padrões. Quando você vive um emprego, não é para você sair largando o seu emprego, mas você está no seu emprego, e você abaixa a cabeça, você aceita aquela condição, é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus ela é perfeita, a vontade de Deus é agradável, você vive um ambiente agradável, você vive um lugar. Nós viemos para trazer o reino de Deus. O reino de Deus é por força, é por violência que você traz, no ambiente em que você vive, onde a morte, onde a escassez, onde há devastação, se torna uma realidade dos céus, que você vive ao seu redor, onde você pisa. Então derruba o padrão. Quando alguém chega em você e vai marcar uma cirurgia, e você ora para a cirurgia marcar, vamos orar para marcar a cirurgia, você está vivendo um padrão. Você tem que orar para que haja um milagre naquela pessoa. Antes da cirurgia, nós estamos aceitando padrões. Vamos romper esse padrão. Segunda-feira veio uma pessoa aqui, quando eu fui orar por aquela pessoa, de uma cirurgia que precisava ser feita, a pessoa já me barrou naquele momento e disse para mim, não, já está marcada a cirurgia, já estamos orando pelas mãos do médico. E eu disse, Senhor, aonde está a fé de crer que o Senhor pode fazer tudo antes de uma cirurgia? Deus quer te usar, o Espírito Santo quer te usar. Você precisa sair desse molde. O medo que você tem de orar por alguém, será que Deus vai me usar? Você tem que romper esse padrão. Rompe esse molde que te limita a você pôr as mãos sobre alguém e orar. A pessoa foi curada, glória a Deus. Não foi curada, glória a Deus, mas você teve ação, você saiu do lugar, você foi até aquela pessoa. É hora de romper. No casamento, meu casamento não tem jeito, você já moldou a um padrão. Eu vou me separar, você já entrou no padrão do mundo, e você não foi viver a fé. Meu filho não muda, você já entrou no padrão. Saia do padrão, saia dos moldes. Rompe os moldes. Romper os moldes é romper o muro. Nós tivemos uma visão linda, que Deus falou com ele muito, sabe? Ele bate o olho, Deus já fala com ele, é uma coisa fascinante. Nós estávamos vindo, era 23 de maio?
e tem aqueles muros de concreto, né? De sustentação. Ali, no meio daqueles muros de concreto, saía a planta. E ele falou: Sumar, nós estamos que nem essa planta, levando a igreja a romper os muros de concreto. É hora de romper. É hora de romper. É hora de viver o sobrenatural de Deus. Ah, eu não sou amado. Essa é a visão que o diabo quer que você tenha. Que você não é amado pela família. Você não é amado pelo corpo de Cristo. Você não é amado nesta vida. Isso é um padrão mentiroso de Satanás que hoje você vai derrubar. É tempo de romper. Tudo que está fazendo você sofrer, ou que você aceita como sofrimento, eu quero que você entenda que isso é um padrão que você aceitou ter. E não é a realidade de Deus. Deus não te chamou para o sofrimento. Pode acontecer o sofrimento? Pode. Pode. Mas esse não é o seu fim. Você sempre passará e vencerá. Então não se amolde. Amém? Não se amolde. Ontem, faço parte de um grupo de oração, de estudos. Uma das pessoas foi internada. A esposa foi internada com a infecção no rim, no fígado. E aí, quando chegou lá, disseram que a infecção estava generalizada. Ele é de um outro estado. E aí, daqui a pouco, eu estou lá acompanhando o grupo. Aí, foi para UTI. Meu Deus, vamos todo mundo orar. Todo mundo colocando oração, ora, intercede. Aí, daqui a pouco, ele coloca: ela descansou no Senhor. A esposa morreu. Embora seja a vontade de Deus em muitos momentos, até entendermos a vontade de Deus, nós temos o direito, por meio da fé, de tomarmos uma providência. E então, perguntamos se podíamos orar por ressurreição. E todo o grupo começou a fazer oração por ressurreição. A vontade de Deus não foi ressuscitar, mas nós fizemos a nossa parte. Não aceitamos uma situação. Não significa que não haverá ressurreição. Eu já vivi isso 2 vezes. Em uma igreja em Itaquera, uma diaconisa que morreu durante a vigília, a irmã Joaquina. E na hora que eu peguei nas mãos dela, os enfermeiros na hora viram: está sem pulso, não está respirando nem nada. Eu falei: espírito, volte ao corpo. E ela voltou. E depois na quadrangular na Vila Ema, durante um culto de ceia, o homem cai, e o enfermeiro vai lá olhar, e o médico vai lá olhar, morreu. E eu me lembrei daquela irmã, segurei as mãos daquele homem e disse: espírito, volte ao corpo agora, em nome de Jesus. E ele se levanta no meio dos bancos. A ressurreição é real. Agora, Deus só vai manifestar a vontade dele de nós buscarmos. Então, busque. Eu aprendi, quem já foi comigo em velório, já sabe que eu vou até o caixão, eu vou lá ter o meu momento, eu ponho a mão sobre o morto. Todo velório que eu vou. Quem vê, pensa que eu estou lá: oh meu Deus, tadinho, né? Eu estou lá: Senhor, se o Senhor quiser me usar agora para ressuscitar essa pessoa, o Senhor pode me usar. Eu quero. E fico. Ainda nossos olhos vão ver levantado o caixão em nome de Jesus. Porque eu não sei até que aconteça. Isso é fé. O ventre ali da Dani era um ventre morto, só produzia cistos, não é isso?
policístico. Os médicos, vários médicos, 6 médicos, né? 8 médicos disseram: esquece, não dá. Seu ventre só, seu útero só produz cisto. Mas um dia Deus deu uma palavra. Liberei a palavra. Ela tomou a palavra. O Fernandinho está aí na igreja. Nasceu. Tem quantos anos? 7 anos. Você está entendendo? Tem uma pessoa aqui que fala diariamente, o dia inteiro, só problema. Só problema. Chega em casa, para a esposa é um peso. Só problema. Meu dia é só problema. Eu quero que você venha à frente. Vamos romper isso em nome de Jesus, amém? Você está no banco, eu quero que você venha à frente. Você que tem vivido isso, só problema. Vem para frente. Venha para cá. Porque todo problema tem solução. Em Deus, todo problema tem solução. Glória a Deus. Pode ser meio o número pi, mas tem solução. Você está entendendo? Então creia. Nós vamos orar agora. Ainda tem pessoas que precisam quebrar padrões. Não tem receio, vem aqui à frente. Eu não estou falando de pecado, estou falando de você viver uma vida vitoriosa. Eu estou falando de você mudar a sua história. Estou falando de você romper hoje, para que você, na mensagem de domingo que vem, você já venha preparado para algo ainda melhor que Deus fará. Está entendendo? Hoje nós vamos destruir, semana que vem nós vamos reconstruir, e depois nós vamos transformar. Então imagina algo crescente, melhor, vai acontecendo domingo após domingo. E eu quero que você viva isso. Eu quero que você viva isso. Amém? Em nome de Jesus. Lá no fundo tem um empresário, olha lá, o Wilson se levantou. Ele veio para Cristo. Ele era sócio minoritário de uma empresa. 20%, é isso, Wilson? De uma empresa. E um dia eu disse algo louco para ele: você vai comprar a empresa. Custava milhões, não precisa dizer o que era. Eu falei: você vai fazer alguns chequinhos. Eu não tenho, vai oferecer X, e X de entrada e Y mensais. Não foi isso, Wilson? Foi uma palavra de sabedoria que Deus deu. Ele pegou aquela palavra. Ele passou a ser o dono da empresa. E hoje ele tem um conglomerado de empresas. Porque ele creu, ele fez a parte dele, ele aceitou romper. Ele não ficou lá: não, se Deus quiser ele faz. Você precisa agir. Você não vai encontrar nas escrituras nenhuma pessoa que rompeu parado. Para que o povo entrasse na terra prometida, tiveram que lutar, não foi? Então você precisa fazer agora. Para que a salvação viesse até você, Jesus teve que ir até a cruz. Olha só. Eu quero que você creia, amém? Vamos orar agora? Mas vamos orar com fé. Porque como a Sumaia disse, a fé, ela não se amolda a moldes. A fé, ela é ilimitada. Quer comprar um imóvel? Rael e Grace. Não foi um milagre? R$1.000 de entrada. Estão morando lá ou não estão? Estão lá morando. Compraram o imóvel. Não se amolde. Não se amolde. Aqui não é só a coisa ética e moral. Tem a ver com o benefício do reino, a bênção do reino, o poder do reino, o poder de reinar em vida. É a hora de sair de tudo que prende você. É a hora. Amém?
É a hora. Nós vamos orar e Deus vai agir. Pastores e presbíteros, fiquem à vontade. E se você quer romper, pastor e presbítero, receba. Amém? Líderes, fiquem à vontade. Quer romper? Receba. Igreja, fique à vontade. Quer romper? Receba. Amém? O irmão Domingos sofreu um acidente essa semana, né? Perdeu um dedo, não foi isso? Uma parte. Então já é vice-presidente já. Brincadeira. Mas quando nós soubemos, o Mateus ligou, pastor, entre em oração. Já colocamos no grupo de pastores para orar, presbíteros. Já cobrimos ele e a casa em oração. Por quê? Porque nós não queremos que o mal continue. Já encerrando. Mas aconteceu porque ele estava sem o que fazer, não, trabalhando. Trabalhador, marceneiro, dos bons, como dizem em Minas. Deus quer abençoar você. Deus quer honrar você. Porque onde Ele é honrado, Ele libera honra. Não é a quem honra, honra. Você vai honrar a Deus agora rompendo. E entendendo, nós paramos na primeira parte somente do versículo, ok? Nós ficamos somente naquele, não vos amoldeis com esse mundo. Não vos, você entendeu? Nós vamos entender o restante nas outras 2 semanas. Nós vamos entrar mais. Hoje foi só uma prévia. Eu quero que você receba. Nós vamos romper, vamos destruir. Então aquilo que vier à sua mente, algumas pessoas estão tendo agora na mente dizendo que não vai dar certo, que não vai mudar. Não aceita isso não. É o diabo que está dizendo uma mentira a você. Não aceite. Não aceite. Tudo é possível ao que crê. Então creia nessa palavra. Creia e receba. Creia e receba. E viva por essa palavra. Ela é rema na tua vida. Amém? Então nós vamos orar. Se você não está aqui à frente, então interceda pelos que estão aqui à frente. Mas não assista a oração, porque nós não estamos diante de uma televisão. Nós estamos prestando culto a Deus. Amém? Pai de amor, nós queremos te louvar, Senhor, por esse momento. Queremos te louvar, Pai, pela palavra pregada, pela palavra anunciada nesse lugar, pela palavra, Deus, que tem livre agência nesse lugar. Há um romper, Senhor, sobrenatural nesse lugar. Há algo poderoso no teu Espírito acontecendo, Senhor, no teu Espírito acontecendo nesse lugar, começando dentro para mostrar-se por fora. Pai, muitas coisas, ó Deus, que nós vivemos porque aceitamos internamente. Então ao nosso redor as coisas não mudam, a nossa história não muda, a nossa escassez não muda, o nosso cenário não muda, as conquistas não mudam, porque nós vamos aceitando internamente vozes mentirosas, vozes de fracasso, vozes de derrota, vozes de morte, vozes de destruição. Mas hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos desconstruir tudo aquilo, Senhor, que veio nos aprisionando, nos moldando a um sistema de crenças que nos amaldiçoou, um sistema de crenças que nos aprisionou, um sistema de crenças que nos trouxe fracassos e derrotas. Pai, nós queremos romper agora, destruir agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta a tua graça, manifesta a tua glória, em nome do Senhor Jesus. E que cada um agora, Senhor, a partir desse momento, não aceite mais a derrota, não aceite o fracasso, não aceite a vida degradante que vive, mas que venha romper pela fé agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore, não pare de orar, busque, fale com Deus,
Fale com Ele a respeito da área que você quer romper. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, manifesta o teu poder transformador. Manifesta, Senhor, agora. Que cada um, Senhor, veja agora a tua glória manifesta. E compreendam, Senhor, qual é a boa, agradável e perfeita vontade tua em suas vidas. Que na contramão, no retorno disso, é algo que nós faremos, Senhor, que será agradável a Ti, que será perfeito a Ti, que será bom para Ti. Por isso, ó Deus, agora cada um venha, Senhor, viver uma novidade de vida em todas as áreas da vida, em nome do Senhor Jesus, 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 em nome do Senhor Jesus. Toda mentalidade de escassez saia, toda mentalidade de derrota saia, toda mentalidade de aceitação de perda saia, toda mentalidade de destruição, de pobreza, de miséria saia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pessoas que se sentem sozinhas e acham que nunca vão formar uma família, saia dessa mentalidade, venha aqui à frente. Deus tem uma família para você, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, opera, Senhor, em nosso meio, manifesta favor e graça, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque Cante, igreja. que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Confirma, Espírito Santo. Porque Confirma a tudo palavra que pregada, há Espírito Santo. dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Pastores presbíteros, vão indo nos bancos. Ninguém vai sair daqui sem receber oração. Nós não viemos para perder tempo nesta igreja. Todo mundo vai receber oração. Eu quero ver você livre. Eu quero ver você vivendo o plano de Deus na sua vida. Nós estamos chorando dia e noite para que você cresça, para que você viva e tenha experiências únicas com o Senhor. Vão indo, você que já recebeu oração, vai para as laterais. Você que recebeu, quem não veio à frente e não recebeu, nós vamos até você. Você vai sair daqui abençoado, em nome de Jesus. Vem receber oração, você que não recebeu oração, vem aqui à frente. Pode vir aqui, os pastores e presbíteros irão orar por você. Vida Cordeiro que foi morto, Santo, Santo. Aproveite o ambiente de fé, um ambiente de romper em fé, ambiente de cura, ambiente de libertação. Sobre o trono do céu,
que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico, Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido, está vestido no arco-íris, Sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei. eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. maravilhado, Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é força, é poder de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adoro. Vamos declarar, Ele é Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te
adorarei. Diga que Ele é santo. Santo, santo, santo. Vai declarando, declare santidade a Ele. Nós já vamos terminar, mas adore, adore. Declare santidade a Ele. E há de vir. Deixa o Espírito Santo Com a agir. criação eu canto. Deixa o Espírito Santo agir Com em a sua vida. criação eu canto. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos aplaudir Jesus. Receba, Senhor, esse louvor. Honra, poder, majestade, domínio, glória pertencem somente a Ti, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém.